Presidente, uma vitória importante, né, com relação à campanha, à caminhada que o Grêmio tem pela frente nos últimos jogos, e não teve a presença que o Grêmio, imagino, esperava do torcedor, pouco menos de 10 mil torcedores. E o que a gente viu, presidente, foi que alguns torcedores se manifestaram dizendo, olha, faltou o Grêmio diminuir preço de ingresso, faltou o Grêmio fazer mais incentivo para o torcedor. O senhor enxerga dessa maneira também, presidente? Podia ter mais gente na arena, podia ter sido feito algo diferente para que o trabalho de hoje fosse diferente com a presença da torcida? Olha, eu te agradeço a pergunta porque ela faz necessário alguns esclarecimentos. Primeiro, registrar que o Grêmio fez um esforço jurídico enorme, e somente nós sabemos o esforço que fizemos do ponto de vista da batalha judicial para conseguir a liberação do estádio na segunda-feira, junto ao STJD. Esta é uma situação para contar uma história própria da história do clube. Segunda situação, tivemos uma situação de muitas limitações para esse jogo aqui por conta exatamente do passivo que o Grêmio tem. Se alguém observou hoje aqui, nós tínhamos um contingente praticamente 50% acima da Brigada Militar, nós tínhamos muito mais segurança dentro do campo, exatamente porque estamos forçados, compelidos e pressionados para que não tenhamos mais alguma situação, já avisando o ano que vem, de impedimentos da torcida vir para o estádio. Nós estamos muito preocupados que a torcida sempre e permanentemente tenha o direito de estar no estádio, e não em apenas algumas oportunidades, como tem acontecido este ano. E eu quero fazer aqui essa colocação porque fica muito simples, depois de todo o esforço que o Grêmio fez para botar a torcida no estádio, simplesmente limitar o comparecimento da torcida por conta de uma situação ali que diz respeito ao preço do ingresso. Diga-se de passagem que tem muita gente que vem aqui exatamente pela mensalidade, e aqui é para valorizar o torcedor que paga a sua mensalidade. O respeito que o Grêmio tem por esse torcedor que suporta, sustentou e continua fiel e fidelizado ao clube. É a esses torcedores que nós temos que ter satisfação. Não é aquilo que teve ontem e anteontem, prisão de 7, 8 torcedores aí para organizar, que estavam ameaçando arruaças e que estavam ainda numa situação para que depredaram carros da Brigada Militar ou da Polícia Civil no jogo passado ainda contra o Palmeiras. O que nós temos que ter aqui muito claramente que o torcedor, o Grêmio valoriza, o Grêmio quer. E lamentamos apenas 10 mil hoje, porque nós vamos precisar talvez para o jogo contra o Atlético Mineiro, na final, se lá estivermos em condições de uma disputa importante, de encher o estádio, para fazer exatamente a diferença. A nossa torcida é o nosso patrimônio, a nossa torcida é aquela para a qual nós trabalhamos, a nossa torcida é a sustentação, é o nosso orgulho, é a nossa alma, é a nossa imortalidade. Então, tudo que o Grêmio faz exatamente pensando nela. E todo o esforço que o Grêmio fez para tê-la já nesse jogo de hoje, principalmente nos julgamentos, aquilo que antecedeu o julgamento, somente o esforço interno que nós fizemos, todos nós, na batalha jurídica, que se pode noticiar exatamente essa situação de importância que se dá. Por isso eu conto, se nós estivermos vivos, e vamos estar, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o estádio esteja lotado para nós fazermos o fim do campeonato e principalmente organizarmos nossa permanência na Série A. Vai ser importantíssimo, independente de preço, independente de tudo, que isso não seja apenas um bate-boca de rede social, mas que seja cada vez mais uma manifestação de fé no clube, na sua imortalidade, na alma que nós temos que ter nesse momento. Presidente, como é que o senhor avalia a vitória hoje, o resultado, e especialmente o que o Grêmio tem pela frente, né, nessa reta final, em comparação também com os adversários, as contas que precisa fazer e como encara, né, essa secação, digamos assim? Não, me pediram para dizer, e eu vou dizer, me pediram para fazer uma frase que é exatamente o espírito que o Grêmio tem hoje: não está morto quem peleia. Esse é um ditado gaúcho. E nós vamos para o jogo contra o Corinthians fazer uma verdadeira peleia, coisa de gaúcho, né? Duelo, coisa de time forte, coisa de homem, coisa de jogadores com brio, coisa de dignidade, coisa de fazer o enfrentamento que tem que fazer com muita competitividade para vencer. Então, para mim, é isto. O que tem que ser dito também, com toda a clareza, é que o Grêmio está atrasado na tabela e que o Grêmio precisa fazer isso e depender dos outros.
E quando nós temos dependência de terceiros, a gente tem que fazer o nosso resultado e aguardar que terceiros também façam resultados que lhes prejudiquem, o que não faça eles andar na tabela. Então, esta é a realidade. O que nós temos que ter com toda a segurança é chegar no final, lá no dia 9, quando jogarmos contra o Atlético Mineiro, nós termos a possibilidade de nos classificarmos pelas próprias forças e dependendo talvez de não de vários resultados paralelos, mas de poucos resultados paralelos. Aí que está o segredo da coisa. Não depender de muita coisa fazendo por nós mesmos essa força. Então, reconhecendo as dificuldades, sabendo que dependemos de terceiros, mas temos que fazer a nossa parte, é isso que nós temos que trabalhar de uma maneira muito forte para conseguir o resultado. Não menosprezando absolutamente ninguém, porque para nós o que vale é a vitória e, portanto, respeitando o adversário e a dificuldade, o grau de dificuldade enorme que será o jogo contra o Corinthians, mas, como diz o Gaúcho, e eu vou repetir essa frase aqui porque achei ela muito emblemática nessa hora e típica das grandes conquistas que o Grêmio teve, não está morto quem peleia. Ô, presidente, boa noite. Voltando à situação do público, a gente viu cenas em Salvador contra o Grêmio na semana passada e hoje de novo, o Bahia fazendo uma mobilização, e eu cito o Bahia porque ele está nessa situação na tabela, né? É viável o Grêmio abrir uma nova negociação com a Arena Porto Alegrense para baixar preço de ingresso de torcedor que não é sócio? Porque existe uma reclamação a respeito desse valor, né, de R$50 o ticket. Aqui tá normal. Bom, vamos lá. Presidente, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. O senhor ouviu a pergunta anterior, só para não perder a ordem da coisa? Eu ouvi, mas ela caiu pela metade, mas eu entendi o sentido. A sua pergunta eu não ouvi. Não. A pergunta anterior, ela perguntava se o Grêmio teria como fazer para baixar o preço. Tá. Sim. Tu repete ela? Tu está reproduzindo ela? Estou te vendo, Jeremias. Não, perfeito. Então, reitero a pergunta, presidente. É viável fazer uma negociação assim com a Arena Porto Alegrense para baixar preço de público que não é sócio do Grêmio? É viável, sim. O Grêmio já fez isso. O Grêmio tem um acerto também de algumas situações, principalmente levando em conta a pandemia. O Grêmio vai trabalhar esse tema de uma maneira muito, muito forte, né? Muito forte. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma restrição da banda que não pôde estar conosco por conta de uma situação da Brigada Militar, quer dizer, o Batalhão de Choque impediu que os instrumentos da banda entrassem no estádio, por consequência não tivéssemos banda, mas a gente vai trabalhar muito fortemente para o jogo contra o Atlético Mineiro, confiando que nós vamos chegar muito vivos lá, no sentido de fazer uma organização nesse sentido, sim. Temos todas as condições de fazer, porque o Grêmio não tem, é bom que se diga porque isso é importante dizer, o Grêmio não tem o domínio e o comando dessas ações por inteiro. O Grêmio tem que negociar com a Arena, que é quem detém a bilheteria do estádio. Mas o Grêmio vai fazer todo esforço nesse sentido para negociar, sim. Agora sim, boa noite, presidente. O Grêmio tem contra o Corinthians um jogo que está envolto num clima, já seria um jogo importantíssimo, tenso por natureza, especialmente parte do Grêmio, cuja decisão é talvez muito mais urgente, muito mais grave que a do Corinthians, mas houve convocações de torcidas organizadas corintianas desde os primeiros dias da semana para que o torcedor compareça, que o Corinthians tem a obrigação de rebaixar o Grêmio. O senhor teme alguma coisa que esse ambiente de fora de campo ele se reflita dentro do campo, seja numa intimidação, seja o Grêmio, os jogadores do Grêmio sentindo um clima pesado ou qualquer outro tipo de anormalidade que saia da arquibancada e entre nas quatro linhas? Não, dentro do campo não. Tanto o Grêmio tem jogadores excepcionalmente formados, profissionais, o Corinthians da mesma forma, jogadores prontos, experimentados, tem como objetivo único, exclusivamente, fazer o laço do Corinthians, e o Corinthians fez o seu laço disputando uma vaga na Libertadores. Eles vão querer manter isto como foco do seu objetivo e vão jogar para isto. Eu não acredito que isso seja transportado
Porque qualquer coisa fora da normalidade do jogo vem em prejuízo de quem produziu a normalidade. No caso, se o Corinthians produziu, vamos dizer assim, uma contaminação do seu desempenho por conta disso de fora, não vejo isso como uma coisa que produziria bem para o Corinthians. E falo isso de uma maneira muito correta, muito franca, muito tranquila, porque esse é o espírito do jogo. Eu tenho que fazer por mim da melhor maneira possível, observando o que é o meu limite. O meu limite é jogar bola e organizar uma situação de vitória. É isso que o Corinthians vai fazer. Qual é o limite do Grêmio? É jogar bola e fazer a sua situação de vitória, porque o Grêmio precisa vencer. Então vamos computar que tudo isso vale para dentro do campo. Dentro do campo que é o fundamental, dentro do campo que é a necessidade a ser feita por ambas as partes que estão disputando. Portanto, eu acho que para tudo isso, cada um vai jogar bola e não vai se preocupar com qualquer contaminação externa. Presidente, boa noite. O senhor também já falou em outras oportunidades, o Denis, da mesma forma, em relação àqueles primeiros minutos do jogo contra o Bahia. E os jogadores também conversaram bastante sobre a postura. Podemos dizer que foi um divisor de águas ali em relação à postura do Grêmio nos jogos, esses primeiros minutos do jogo contra o Bahia, e vai servir muito para levar até São Paulo o que não fazer? Olha, eu participei de toda a preparação do jogo contra o Bahia e efetivamente o que foi programado para o jogo, a programação do jogo, aquilo que se preparou para fazer a partida e a forma como deveríamos nos comportar em todos os sentidos, emocionalmente, taticamente, tecnicamente, tivemos uma surpresa muito grande pela maior competitividade do Bahia. Foi isso que aconteceu. O limite dessa discussão é que o Bahia foi muito mais competitivo do que nós naquele primeiro momento. Serve de alerta, serviu de alerta, o resultado foi ruim para nós, não nos inviabilizou por inteiro, nos criou mais dificuldades, mas num jogo de futebol, onde tudo está sendo decidido, perder competitividade é fundamental. E os nossos jogadores perceberam. No futebol é isso, quem ganha conta a história e quem perde não conta a história. Então faz parte exatamente desse contexto, não tem como ser diferente e não tem como nos organizar. Tivemos um jogo que o nosso adversário melhorou, foi melhor do que nós, e quando se perde com uma situação de reconhecimento de supremacia técnica, tem que concordar. Assim como hoje nós ganhamos porque fomos mais competitivos, quisemos mais, fomos muito mais organizados e conseguimos deixar o São Paulo absolutamente numa situação de controle. Acho que é isso que é o futebol, é isso que se organiza e dessa forma que a gente tem que ver. Quem não consegue enxergar as coisas do jogo, da realidade do jogo, não sabe por que ganhou e também não sabe por que perdeu. Tem mais uma situação que eu gostaria de convidar os gremistas de São Paulo, os gremistas que puderem ir ao jogo lá em São Paulo, fazer parte da torcida do Grêmio. Eu quero dizer que caiu também essa situação da impossibilidade da torcida visitante, no caso da do Grêmio, comparecer no estádio visitante. Então, faço um chamamento aqui, que a torcida do Grêmio atenda esse chamado e compareça lá em São Paulo, no estádio do Taquerão, para acompanhar o nosso time e fazer uma grande vitória sobre o Corinthians. Obrigado.